Olá, eu sou o professor Jorge Cortez da UFGD e nós vamos hoje continuar com o nosso curso de QGIS para Agricultura de Precisão e demonstrar aqui o processo de recomendação de calagem. Nas últimas aulas nós vimos as interpolações, classificar o mapa, colocar os dados numa grade vetorial, por exemplo. Então nós vamos fazer alguns métodos, algumas maneiras que podem ser feita a recomendação. Então eu dei uma limpada na nossa tela aqui, deixei apenas o resultado aqui da análise do solo, o contorno da nossa área e alguns mapas que nós já tínhamos interpolado, deixei apenas aqui os do IDW, que nós já tínhamos interpolados e recortados durante as aulas anteriores. Então essas são as camadas que ficaram aqui. Então vejam, eu tenho aqui na minha análise de solo, eu vou abrir a tabela de atributos, eu tenho aqui a análise de solo e seria possível eu fazer um cálculo de necessidade de calagem aqui, como lá no Excel, e já trazer esse cálculo pronto. Não é o ideal, não é o mais utilizado e recomendado, mas é possível. Então vamos demonstrar como que seria por aqui, tá? Então eu venho aqui, eu cliquei em alternar edição, vou abrir aqui a calculadora de campo e vou adicionar um campo, calagem. Tá? Ou necessidade de calagem em toneladas. Tá? Número decimal real, 2 casas após a vírgula. Nós vamos utilizar o método de saturação. Tá? O método de saturação por base vai elevar a saturação da soja. No caso aqui vamos estimar para a soja, uma cultura anual, estimativa do V até 60%, um pouco mais. Alguns têm trabalhado com 65%, 70% de V. Então, aqui é título de exemplo, tá? Eu vou escolher um valor intermediário aqui, tá? E vou copiar a fórmula. Lembra da fórmula? Eu tenho o V que eu quero, menos o V original, vezes a CTC, dividido por 100, vezes o fator, e esse fator é referente ao PRNT, né? 100 dividido pelo PRNT. Então vamos copiar essa fórmula, eu vou inserir ela aqui, explicar elas para você. Então eu vou utilizar um 80, tá muito, professor? Vamos colocar menos, então vamos colocar 70. O ideal seria em torno de 60, 65. 60 provavelmente a gente vai ter valores negativos nessa área que estão, esses dados, né, têm uma razoável fertilidade. Então o V da minha área, eu venho aqui em campos e valores e procuro o meu V. Tá aqui, vezes a CTC. Aqui eu vou relembrá-los que a nossa análise aqui, ó, a CTC está em milimol e aqui na fórmula ela vai em centimol. Tá? Então eu vou dividir ela por 10 aqui. Então vou abrir um parênteses, vou pegar essa CTC aqui em campos de valores, clicar pela nossa, vou dividir ela por 10, tá? Aí dividido por 100 vezes o fator, vezes o F, que é o fator dividido pelo PRNT. Vamos considerar um PRT de 80? Acho que tá bom. Tá? Tem alguma coisa errada aqui na expressão, vamos ver. Então esse daqui, tá faltando um parênteses aqui para fechar. Eu vou fechar ele aqui. Isso, vezes o 100. Então, veja que eu tenho valores negativos aqui sendo calculados, porque essa é uma área que tem uns bons valores, né, de V%. Tá? Então ele está levando em conta a CTC e está levando em conta o V%. Então se eu colocar para 80%, ó, 80% eu já vou ter valores positivos aqui, aumentando meu V bastante. Então ele está levando em conta a CTC e o V%. Vamos deixar com 80, né? Não é muito comum, mas aqui é título de exemplo aqui. Então vamos dar um OK e ele vai calcular essa necessidade de calagem. Aqui vai sair em toneladas. Se eu quisesse com quilo, eu multiplicaria aqui o resultado ainda por 1000 e eu teria em quilos por hectare. Tá? Então até aqui eu tenho a minha necessidade de calagem aqui. Tá? Então você veja que aonde eu tinha um V de 80, aplicamos 0.
Então aqui, não, esse não é o recomendado, mas estou mostrando que eu posso trazer o cálculo já da planilha Excel feita lá na planilha Excel da análise solo, ou já fazer aqui nessa camada de entrada. Vou deixar aqui só a título de exemplo, tá? Não é o mais recomendado. E aí eu faria a interpolação agora, né? Já vi nas aulas anteriores, vou fazer rapidinho a interpolação aqui por IDW, vou interpolar. Vou pegar a minha análise de solo, vou pegar a necessidade, adicionar ela, fator de potência 2. A extensão aqui eu vou usar a extensão a partir da camada, contorno grade. E aqui o tamanho do pixel, né? Eu posso aqui fazer um pixel pequeno de 10 e depois transformar isso num pixel maior, porque a gente sabe que é inviável para uma máquina trocar de dose a cada 10 metros, né? A nossa recomendação é acima de 30 metros as quadrículas, né? As áreas. O ideal tem se observado em torno de 50 metros cada quadrícula, então aqui eu poderia deixar em 5, 10, 15 ou já fazer valores maiores. Eu posso deixar em 10, tá? Depois a gente muda isso aqui. Executar. Então ele fez o meu mapa aqui da necessidade. Eu não salvei, tá? Então ele gerou aqui na memória RAM, eu tenho que salvar ele como resultado. Então vamos salvar ele aqui, que eu esqueci. Ou, né, como ele não está recortado ainda, eu posso deixar ele, recortar e deixar. Umas coisas do detalhe do recorte é sempre deixar por último o recorte. De preferência fazer o recorte quando ele já estiver no formato vetorial. Ele corta melhor a área. Então seria o último passo do processo o recorte, em função do contorno da área. Então deixamos aqui assim, ele nesse formato raster. Fazemos os outros cálculos, precisar, ou transformações. Então eu vou transformar isso daqui para um vetor agora, por exemplo, essa necessidade. Então eu posso usar, tem vários complementos que fazem isso. Eu posso utilizar o próprio raster, converter raster para vetor. Vou mostrar aqui o interpolado. Vou mandar ele executar. Então tá aqui, ó, ele transformou ele para vetor, tudo que era igual ele vetorizou, então não ficou legal isso daqui. Vamos remover essa camada, tá? Então não ficou legal esse transformar para vetor. Temos utilizado outros aqui como o a gente utilizamos nas aulas passadas uma transformação a partir da grade por meio de uma estatística zonal. Vocês lembram disso? Eu crio uma grade e em função dessa grade eu jogo os meus dados para ela, utilizando a estatística zonal. Posso utilizar aqui fazendo um outro procedimento de reprojetar essas camadas aqui. Eu veria em raster, converter, reprojetar coordenadas. Eu vou reprojetar o interpolado, vou utilizar a média, aonde não tem dados é 0, e o valor que eu vou utilizar aqui, que é o tamanho do arquivo de saída, eu vou colocar 50, que aqui seria as quadrículas. Não vou salvar, vou dar um executar para vocês verem. Então ele reprojetou ele aqui, ó, em quadrículas, tá? Em 50. E agora eu passo ele para um vetor. Então eu posso utilizar um vetorização, processo de vetorização, raster para vetor, ou R2Vect, é um dos complementos. Vou mostrar aqui para vocês o R2Vect. Então vou pegar o reprojetado, é tipo área, o valor que eu tenho é a necessidade de calagem. Tá? E aqui é só mandar ele executar. Então tá aqui. Perdão. Então ele está aqui justamente como vetorizado, tá? Então eu vetorizei
aquele arquivo, tá? Utilizando o R2Vect. Existem outros, vou mostrar em outro procedimento. Então aqui agora, eu vou salvar esse arquivo. Eu tenho aqui o interpolado, o reprojetado e o vetorizado, tá? Você veja que ele salvou aqui com os nomes aqui certinho para a gente lembrar a sequência do que nós fizemos aqui. Então esse daqui, ó, se eu der um duplo clique aqui em simbologia, graduado, escolher a necessidade de calagem, vou colocar o red, yellow, green numa escala invertida, porque aonde precisa menos é melhor, onde precisa muito é pior. Aplicar, ok. Então isso aqui já está numa grade de 50 para fazer a aplicação na área. Professor, mas está muito diferente da área. Então aqui agora eu viria o processo de geoprocessamento, recortar o vetorizado em função do meu contorno. Agora já vou começar a salvar no arquivo. Eu vou salvar aqui no arquivo essa minha necessidade de calagem da análise de solo. Vou colocar assim, nós vamos fazer de outros métodos. Solo, REC já, tá? Então aqui, salvar, mandar ele executar, close. Então eu vou tirar aqui os outros para vocês verem. Ficou aqui o contorno da área, mais uma vez, só para a gente graduar ele aqui, tá? Red, yellow, green, na classe invertida, intervalo igual, aplicar, ok. Então eu fiquei aqui com a aplicação do calcário na minha área, variando de 0,86 toneladas até 436. Então o arquivo que vai na máquina é um arquivo tipo shapefile, esse daqui que foi salvo lá na pasta do seu trabalho. Então esses aqui que eu utilizei, que foi o interpolado, o reprojetado, porque aqui eu fiz uma interpolação com 10, reprojetei para 50 e vetorizei utilizando o R2Vect de polígono, né, de raster para polígono. Então a gente fez a partir da análise de solo, não é o mais recomendado. Eu vou salvar aqui, professor, quer salvar todos, então vem exportar, salvar como, eu venho aqui, vou salvar como, vou seguir a mesma lógica lá, NC, análise de solo, interpolado, ok, o reprojetado, então eu vou salvar no mesmo lugar, agora vai ser o NC AS interpolado, só que agora ele foi reprojetado, vou colocar reprojetado, ok, e vou salvar o vetorizado, então o vetorizado já é shape, como eu disse para vocês, então tem o NC, seguir aquela mesma lógica ali, NC AS, eu já estou em Inter Repro, projetado e agora vetor, vector, ok. Então, essas outras que estão aqui eu posso remover, tá? Essa daqui ele não mudou o nome, mas o vetorizado já foi salvo na pasta. Essas que continuam com o rank eu posso remover elas. Então é uma maneira de fazer, não é mais a recomendada pelos especialistas, tá? Está aqui numa grade de 50. Então esse é um primeiro método utilizando a partir da análise solo. Outro método que nós podemos fazer é através da criação de uma grade e a exportação desses dados para uma grade, tá? Então vamos criar uma grade e exportar o V e a CTC e a partir disso fazer o cálculo da recomendação de calagem. Eu venho investigar, criar grade, polígono, a extensão
eu vou usar a partir do contorno da grade. Espaçamento horizontal, quanto que eu vou querer? Vou colocar 50. Vou criar a grade, vou salvar no arquivo aqui, vou criar uma grade VCTC, que é o que eu vou colocar nessa grade, VCTC. Salvar, executar. Então eu criei uma grade de 50 aqui. Tá? Vou deixar ela aqui embaixo do contorno para a gente separar os procedimentos. Tá? Então tá aqui a grade que nós fizemos. Então vou fazer agora a estatística zonal e vou extrair os dados para essa camada. Que dados que eu vou extrair? Vou extrair o V primeiro, então vai ser o V, e eu quero aqui a média. Ok, quero a média. Tá? Vou deixar temporário para a gente ver o que vai acontecer. O V primeiro, executar, close. Veja que ele criou uma nova camada estatística zonal, tendo essa que nós criamos como referência. Clico na tabela de atributos, está aqui o V. Fecho, vem estatística zonal, ele vai puxar a última, que é essa que a gente quer mesmo, que ele acabou de criar. A camada que eu vou puxar agora é a CTC. Vou colocar aqui como é que eu quero que saia a CTC e quero também a média. Média da região, ok. Temporário. Aqui eu vou salvar já como permanente, que eu quero as duas, né? Ele vai colocar os dois no mesmo arquivo. Então aqui agora eu vou colocar uma grade V e CTC e vou colocar aqui NC, que eu vou fazer a necessidade de calagem. Salvar, executar, close. Posso remover essa última aqui, ela está temporária mesmo. Essa aqui eu posso desmarcar. E eu vou abrir essa tabela de atributos aqui, vocês vão ver que o V e o CTC estão aqui dentro desta camada, tá? Estão aqui. Então agora, o que eu faço? Vou habilitar a edição, vou abrir calculador de campo, vou calcular o NC. Vou copiar a mesma fórmula que nós utilizamos, tá? Baseado no 80% lá. Então 80 menos o campos e valores do meu V, vezes a CTC. Lembrar que a CTC está em milimol, eu tenho que dividir ela por 10 para passar para centimol. Fechei aqui, esse parênteses fecha lá, esse fecha aqui, e o vezes o F, que é o fator do PRNT, que a gente vai considerar 80. Ele já calculou aqui, então ok. Ele calculou a necessidade de calagem aqui, tá? Aqui calculado. Eu deixei número, eu vou pedir para atualizar, porque eu deixei número inteiro, né? A gente precisa de número decimal, você viu que eu errei aqui. Eu vou pedir, vou calcular um novo campo. Vou fazer um NC toneladas por hectare aqui, vou colar a fórmula de novo. Então, campos e valores, vezes o V, vezes a CTC. Eu fiz aqui, ó, decimal real, com duas casas após a vírgula, tá? Foi aqui que eu errei. Fazendo a forma de novo, dividido por 10, por que eu estou dividindo por 10? Porque está em milimol passando por centimol. Aqui está fechando esse parênteses, fechando esse. Eu preciso de mais um aqui, né? Um aqui, ó. Para fechar aquela sentença ali, dividido por 100, vezes o fator, o F da fórmula, que é o 100 dividido pelo PRNT, que é 80. E já me deu a expressão válida aqui de novo, só que agora vai dar com os decimais. Ok. Então tá lá com os decimais, eu vou vir aqui, ó, excluir campo e vou excluir esse que nós não vamos utilizar. Então pronto, salvei, veio que a gente aprendeu também a excluir os campos ali que a gente não tinha visto ainda. Então tá aqui a minha necessidade de calagem,
em toneladas. Vou fechar aqui, vou dar um duplo clique, vocês vão ver de novo aqui o graduado, né? Vou escolher a minha necessidade, vou escolher o Red, Yellow, Green, vou inverter o gradiente, porque aonde eu vou aplicar menos está melhor do que onde tenho que aplicar mais está pior. Então tá aqui. O que eu vou fazer agora, como a gente sempre faz, como último passo, já no vetor, geoprocessamento, recortar, eu vou cortar a grade V em função do contorno grade TM, vou salvar no arquivo, tá? É o nome do mesmo arquivo, aquele que a gente sempre coloca no final para indicar de recortado, salvar, executar, close, posso apagar, só apenas desliguei, duplo clique, graduado, eu tenho aqui a necessidade de calagem, vou colocar no Red, Yellow, Green, em ordem inversa de gradientes, intervalo igual, aplicar OK. Então tá aqui, eu fiz essa extração e esse mapa utilizando, relembrando, criei uma grade de referência, fiz a estatística zonal para tirar dos mapas raster para jogar dentro dessa grade, utilizando a média. Aí eu tenho meu mapa aqui. Vamos ver agora a terceira maneira de fazer esse processo utilizando álgebra de mapas. Então eu vou calcular a minha calagem em função do veio do CTC aqui na calculadora raster. Os dois passos anteriores nós utilizamos a calculadora de campo, que é referente ao vetor. Agora nós vamos fazer utilizando a calculadora raster. Então aqui a calculadora raster, nós abrimos ela aqui, vocês vão ver que estão todas as nossas camadas raster aqui, e nós vamos fazer aqui a fórmula da calagem. Então o V original, eu vou querer 80 para ficar igual, menos o V, fecha parênteses, tá? Aí nós vamos multiplicar pela CTC, só que a CTC eu vou dividir ela por 10, porque eu estou passando ela para centimol, fecho, tá? Eu vou pegar isso tudo aqui, eu vou colocar mais um parênteses aqui, isso tudo eu vou dividir por 100, vou fechar, vezes o F, que é o fator do PRT, que é 100 dividido por 80, considerando que o PRNT é um PRNT de 80. Fecho, ele já deu como expressão válida. Eu vou vir aqui em arquivo de saída, vou salvar isso aqui como o meu necessidade de calagem. Ele vai fazer um mapa de necessidade de calagem no formato raster. Salvar, executar. OK aqui. Então pronto, está aqui o meu mapa de necessidade de calagem. Opa, ele saiu aqui da posição, vou dar um duplo clique, vou vir aqui em simbologia, banda simples, falsa cor, vamos colocar o mesmo nosso ingrediente, eu só vou inverter, aplicar OK. Então onde é verde eu aplico menos, onde é vermelho eu aplico mais, né? A lógica inversa aqui do que a gente está trabalhando nos outros mapas, tá? Então tá aqui, só que o detalhe é que essa quadrícula aqui tá com um pixel de 10 metros. Então a máquina não consegue fazer uma troca a cada 10, ela vai errar mais do que acertar, então é inviável. Então nós vamos ir em raster, projeções, reprojetar coordenadas. Quem eu quero a necessidade de calagem, eu vou utilizar a média da área, onde não tiver valor 0, e eu quero uma resolução aqui de 30, na minha recomendação acima de 30. Alguns outros professores apresentam o método como pelo menos 50, tá? Aí a gente vê aqui como é que vai ficar nessa área em função do talhão também, tá? Então é importante essa observação também. Vou começar com 50, se ficar bom, tá ok, tá ótimo, se não ficar a gente reprojeta. Então vou salvar no arquivo, eu vou salvar ele aqui como NC 50. Salvar,
executar, close. Então olha aqui, o NC50 aconteceu um problema. Eu fiquei com um pedaço da área aqui sem quadrícula. Então ele não foi bom aqui para essa área. Tá? A grade de 50 não foi boa, porque faltou. Ou eu aumento para 60, 70, para ver que ele vai cobrir provavelmente essa beirada aqui, ou diminuo um pouquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou em raster de novo, projeções, reprojetar coordenadas, eu quero meu NC original. Eu vou reprojetar ele pela média, onde não tiver dados é 0, e vou baixar para 40. Para mim ainda é viável, acho que aplicar com 40. Salvar no arquivo, vou colocar um NC 40. Salvar, executar, close. Vou tirar o de 50, tá lá. O de 40 ele pegou essa borda aqui. Então acho que ficou mais adequado para nós aqui. Então agora eu posso transformar ele para vetor. Nós aprendemos no processo anterior que eu posso utilizar o comando R2Vect, que ele faz isso, né? Você dá um duplo clique aqui, ó, converte um raster para uma camada vetorial. Ou nós temos um outro também chamado de pixel, com X, né? Pixel. É pixel raster para polígono. Esse aqui, ó. Converte uma camada raster em camada vetorial, criando feições do polígono para extensão da camada individual. Então, vou pegar o meu NC40, o nome do campo vai ser o NC em toneladas, tá? Eu vou salvar isso, salvar no arquivo, como um NC. Eu vou chamar ele como NC 40, NC40, eu posso deixar NC40 só porque ela vai, esse aqui é shape e o outro é raster. Salvar, executar, close. Ele fez o NC40 aqui, eu posso tirar esses outros. Então tá aqui. Como último passo aqui, ele já está em vetor, tá? Ele está em vetor, é o mesmo anterior, só que está no formato vetorial. Eu venho aqui em vetor, geoprocessamento, recortar meu NC40, utilizando o contorno da grade UTM. Vou salvar no arquivo, então agora meu NC40, tracinho, REC. Salvar, executar, close. Vou desmarcar o 40, duplo clique. Aqui em simbologia, vou utilizar o graduado, vou escolher a coluna da necessidade de calagem, vou inverter por colocar no red, yellow, green. Vou fazer a inversão do gradiente de cores, intervalo igual, ele vai classificar, vou aplicar OK. Então eu fiz aqui por 3 métodos o processo da calagem. Eu fiz utilizando a partir da análise de solo, e relembrando o processo da interpolação com o IDW e a vetorização utilizando o R2Vect. Fiz a partir da criação de uma grade, e a partir dessa grade nós calculamos, né, nós jogamos nessa grade os valores da CTC e do V%, inserimos eles aqui nessa planilha já numa grade de 50 e recortamos também aqui nós fizemos também a transformação, né, por meio da estatística zonal, nós tiramos os dados do raster e jogamos no vetor. E por fim, nós fizemos o processo aqui utilizando uma álgebra de mapa, né, que os outros 2 métodos foram métodos vetoriais. Então aqui agora nós utilizamos o terceiro método no formato raster com a álgebra de mapas, onde eu utilizei o V e a CTC, calculei a minha necessidade de calagem, né, que gerou esse mapa aqui de necessidade de calagem. A gente fez a conversão do raster para vetor utilizando o complemento pixel de raster para polígono. Ele gerou este arquivo aqui. Nós pegamos esse arquivo que agora já era vetorial e recortamos ele, gerando esse arquivo aqui, que é o meu mapa final. Se abre a tabela de atributo, a necessidade de calagem está aqui. Tá, esse aqui é só um exemplo, a gente elevou a saturação
para 80, numa saturação base de 60, 65 aqui, muito parte dessa área aqui não seria aplicado, você teria taxa zero aqui, provavelmente em grande parte da área, tá? Então, nós fizemos aqui hoje a recomendação de calagem de 3 maneiras, né? Sendo que aquela primeira a partir da análise não é a mais recomendada, as outras 2 são mais recomendadas, que elas partem já do dado de V e CTC interpolados, tá? Então é isso que nós tínhamos para a aula de hoje, espero vocês na próxima, tchau e até lá!